Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar mais uma noite de estudos do Livro dos Espíritos, como nós sempre fazemos. Apenas que hoje, num dia diferente, né? Porque nós realizamos todas as quartas-feiras e ontem não foi possível, então estamos realizando hoje. Hoje que é dia 14 de julho de 2022, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire, que nos abençoe a todos, que todos nós nos sintamos envolvidos pela paz do Cristo, pelos bons amigos espirituais que nos assessoram a todos, e assim tenhamos uma noite agradável de estudos, né? Nossa boa noite aqui para Evani, querida amiga, sempre estudando conosco. Seja muito bem-vinda, Evani, aqui pelo Instagram. Aqui pelo Facebook, a nossa amiga Rocha Forte, boa noite. Mestre Paulo Nada, que é isso. Muito bem-vinda, Rocha. Fico feliz que hoje é possível, né, para você na quinta dá para participar, nos ajudar aqui, né? A Márcia Laurentino, muito boa noite, muita paz também para você. A Márcia Fialho, tudo bem, Márcia? Loiva Carnop, tudo bom, Loiva? Boa noite. Quem mais aqui? A Ivonete Albino de Melo, bem-vinda, viu? Uma boa noite também. A Silvia Guerra, sempre estudando com a gente. Bem-vinda, Silvia. Muito boa noite. Simone Otávio. Que bom. Muito bem-vindos todos vocês. Vamos só aguardar uns minutinhos mais para que mais alguns amigos possam conectar conosco, né? Nós estudamos na semana passada sobre a lei de liberdade. E é um tópico um pouco maior, né? Nós vamos dar continuidade hoje nesse tópico, né? Abordando ali o item liberdade de consciência a partir da questão 838, tá bom? Então, já vamos começar já. Quem mais chegou aqui? A Zuleide Carvalho. Tudo bem, Zuleide? Boa noite. Nosso amigo Nando Santos aqui também no Insta, bem-vindo, Nando. A Zuleide dizendo boa noite a todos, muito bem-vinda, Zuleide, obrigado. Quem mais aqui? A Maria Helena Butião, nossa querida amiga. Muito bem. Que isso, Maria Helena. Vocês são muito gentis, não tem nada disso não. Pessoal, vamos lá, então, nós vamos iniciar pela questão número 838, tá? Vamos então começando, que Kardec pergunta assim, será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? E os espíritos respondem, toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Aqui, pessoal, a gente precisa entender, fazendo uma observação, né? Que quando eles dizem aqui crença, não estão se referindo, né, Kardec e os espíritos, não estão se referindo apenas à crença religiosa, tá? Aqui é no sentido de qualquer crença que a gente tenha, né? Nós temos crenças, por exemplo, filosofias de vida, crenças aí dependendo da cultura, né, culturais, doutrinas, né, são várias. Então, assim, qualquer forma de crença, Kardec perguntou se toda crença, né, ainda que notoriamente falsa, se ela é respeitável. Então, o que os espíritos deixam claro, e é lógico, né, que é preciso analisar se a crença conduz ao bem. Lógico, né, isso faz todo sentido. Porque se a pessoa tem uma crença numa filosofia de vida, numa doutrina, qualquer que seja, mas que essa crença gera, né, perturbação,
gera o mal, né? Não conduz ao bem, é lógico que ela não é uma crença boa, né? Não é para se seguir, não é, portanto, respeitável, como pergunta Kardec, né? Só as crenças que conduzam ao bem são respeitáveis, certo? Isso aí está muito claro, né? Então, isso aqui eu acho que é muito importante, pessoal. A Ivani dizendo, né? Crenças de Estado também. Sim, quaisquer crenças, né? No sentido, qualquer forma da pessoa acreditar em determinada coisa, qualquer crença, né? É esse sentido. Então aqui é importante a gente destacar um ponto também, né, meus amigos, que vamos pensar agora nas crenças religiosas, que também estão dentre essas crenças aqui que Kardec pergunta, né? Vejam como é importante nós respeitarmos, né, quaisquer crenças religiosas. São respeitáveis todas, porque as crenças religiosas que conduzam ao bem, mesmo que a seu modo, são respeitáveis, né? Mesmo que a gente não concorde com determinados princípios, com determinadas posições daquela religião, mas são respeitáveis, elas conduzem ao bem. E as religiões, né, são como várias escolas, né, na Terra. Então, cada um de nós se adapta aí a um determinado, né, a um determinado segmento religioso. Cada um de nós vai se encontrar em determinada crença religiosa, falando agora das crenças religiosas. Então, para a gente perceber a importância de respeitar a pessoa que está bem na sua crença. Isso é muito importante. A gente não deve ter jamais aquela ideia de trazer para o Espiritismo, porque nós sabemos que é bom para nós, mas pode não ser para o outro, né? Se a pessoa está bem na sua crença, por que tirá-la da sua crença e trazer para a nossa, se de repente ela não vai se adaptar à crença espírita, né? À religião espírita? Então, respeitemos a pessoa que está bem com a sua religião. Agora, é muito diferente daquela pessoa que está buscando algo, que está insatisfeita com a sua forma religiosa, que está ali buscando, né, uma nova forma de ver a vida, as leis de Deus. Aí, tudo bem, aí cabe bem semear nesse terreno. Essa pessoa está ali aberta a uma, né, a uma orientação, de repente ali sim a gente joga semente espírita, convida, dê um livro para a pessoa ler, de repente pode ser que a pessoa se encontre com a doutrina espírita, né? Então esse ponto para ficar muito claro, né? Todas as crenças que conduzam ao bem são respeitáveis, quaisquer, além das religiosas, né? E na parte religiosa que respeitemos as crenças de quaisquer pessoas, né? Divina Arruda aqui do Instagram também, bem-vinda, viu, Divina? Aqui no Face, vários amigos e amigas foram chegando aqui, né, conforme a gente estava comentando. A nossa amiga Odete Oliveira, Cristina Caon, muito bem-vindas. Larissa Melo, sempre estudando também, né, Larissa? Firme aí. Tata Tomicioli, bem-vinda. Cleusa Bueno também, sempre estudando. A Maria Helena dizendo que hora abençoada. Para mim também é, viu? Acho muito abençoada mesmo. Que bom. Nosso amigo Anderson de Rossi, tudo bem, Anderson? Um abraço, viu? Amigo lá de Pongaí, onde estivemos fazendo uma palestra também. Meu abraço a todos aí de Pongaí, Anderson, lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que nos acolheram com tanta fraternidade. Agradeço muito, aproveito para agradecer mais uma vez o acolhimento que nos ofereceram. O Paulo Costa aqui também, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Que mais aqui? Grande abraço para você também, viu, Anderson? O Luiz Donizete, tudo bem, Zete? Nosso cunhado, bem-vindo. A Ruth Maria Diogo também, Rosa Lima Barros Silva. Que bom, viu? Quantos amigos e amigas aqui com essa disposição para estudar, né? Isso é muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos prosseguindo aqui com a questão 841, tá? Eu digo sempre, eu não leio exatamente todas as questões para quem está chegando, né? Aí, de repente, não está acostumado com isso.
a gente seleciona algumas questões de cada tópico, né, que dê para dar a ideia, para não ficar muito extenso o estudo, mas a gente procura abranger, né, no comentário mesmo detalhes de outras questões também, tá bom? A Marli Pompeu também chegando aí, nosso boa noite. Então vamos lá, 841, Kardec pergunta: para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? E os Espíritos respondem: certamente que podeis e até deveis, mas, vejam só, né? Ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Então vejam, muito interessante essa questão, né? Porque diante de uma doutrina que ele diz aqui, né, o termo perniciosa, uma doutrina que não é boa, né, já que está falando de várias crenças, a pergunta de Kardec: nós devemos alertar as pessoas que estão seguindo essa crença errônea, né? Nós devemos alertar, dizer que, olha, não tá, essa crença aí é falsa, né? Não conduz ao bem. Ou a gente, né, deve respeitar e deixar a pessoa fazer sua escolha, não fazer nenhum alerta, né? Não fazer nenhuma observação. E os Espíritos dizem que certamente nós podemos, e vejam só, até devemos, né? É como um dever alertar aqueles que seguem uma crença falsa, vamos dizer, né? Perniciosa, como eles dizem. É uma certa responsabilidade nossa não ficarmos omissos, né? Diante de uma situação que a pessoa está seguindo algo que pode levá-la a uma complicação maior, levá-la a um caminho errôneo, né? Levá-la à prática do mal de repente. Agora, nós precisamos alertar, mas vejam só o cuidado que os Espíritos dizem. É preciso saber como fazer, né? Não basta chegar ali dizendo: olha, essa crença é falsa, deixa essa crença sua. Não é dessa forma abrupta, né? Eles dizem aqui: ensinai a exemplo de Jesus, primeiro, brandura e persuasão. O que seria isso? Não pela força, né? Brandura, vejam só. A gente percebe alguém que está seguindo uma crença que não é boa. Quaisquer crença, como já dissemos, né? A gente deve primeiro conquistar a pessoa pela brandura, veja, com o carinho, com a atenção, com o respeito, né? Nos tornarmos ali, para a pessoa sentir que estamos desejando o bem dela. Então, envolvê-la com essa amizade, com esse carinho, com essa boa intenção. Primeiro conquistamos com a brandura. E depois, no segundo passo, aí com a persuasão, quer dizer, aí pela argumentação, explicando, mostrando as razões porque nós achamos que não é boa aquela crença, né? Então a brandura trabalha o lado do coração, do sentimento, da afetividade, de conquistar a amizade da pessoa, e depois a persuasão, né? Que trabalha a nível de razão, de raciocínio, de clareza, né? Aí a gente expõe a nossa ideia, explica porque a gente acha que não está legal aquilo, né? Então eles dizem: a convicção não se impõe, né? Lógico, ninguém vai ser obrigado a acreditar numa coisa porque você quer obrigá-la a acreditar. Precisa ser convencida, né? Convencida pela persuasão, dessa forma como comentamos, né? Como Jesus fazia. Não obrigava ninguém. Jesus lançava a semente, né, envolvendo todos aqueles com amor, e lançava o seu ensino. Aqueles que conseguiam abraçar, né, recolher aquela semente bendita que era plantada pelo Cristo, se encontravam na vida, né?
Então a melhor doutrina, né, se a gente for pensar como a doutrina espírita coloca, é aquela que mais faz homens de bem, né? Quanto mais pessoas se tornem moralmente boas, né, é que essa doutrina é boa. Então, se uma crença, uma doutrina não leva a pessoa a se melhorar, tem alguma coisa de errado aí, né? Bom, ficamos só com essas duas questões para concluir esse tópico, né, de liberdade da consciência. Agora nós vamos tratar sobre livre-arbítrio, né, que é o outro ponto que a gente divulgou que falaria. A nossa amiga Ana Lúcia, tudo bem, Ana Lúcia? Dizendo, até porque melhor estar na igreja, né, qualquer que seja, do que perdido, fazendo coisas erradas. Então, vejam só, esse comentário da Ana Lúcia, né, bem válido, como a gente disse, né, respeitarmos todas as crenças, no caso da parte religiosa. Quantas religiões, principalmente os irmãos evangélicos, né, que a forma deles atuarem cai muito bem para aqueles que às vezes estão com vícios, né, com arrastamentos ao mal. Eles impõem de uma forma mais rígida que ajuda a pessoa a se libertar de muitos males. Então, por isso que cada religião contribui a seu modo, né? E todas são respeitáveis porque estão buscando levar a pessoa a se tornar melhor. É isso mesmo, né, Ana Lúcia? A nossa amiga Rocha dizendo, qualquer coisa que se levanta bandeira e obriga outro não dá bons frutos. O outro fica com raiva, justamente. Tudo tem que ser com amor. É justamente isso, né? A ideia de forçar alguém, né, a acreditar, como já teve muito isso, né? Impor uma crença, né? Não existe isso, né? A pessoa pode até se sujeitar, né, pela obrigatoriedade, mas não vai ser por livre escolha, né? Essa crença não vai ser bem recebida, né? É isso aí mesmo, muito legal. Vamos então agora entrar no livre-arbítrio, tá? Que é a questão 843, tá? Pergunta lá Kardec, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Essa pergunta é essencial, né? E os espíritos responderam, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, né? Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então esse é um dos pontos mais importantes que eu vejo, né? A liberdade de ação, livre-arbítrio. A Ivani comentando ali também, né? As religiões que expulsam, se errar, as religiões que expulsam se errar, eu não concordo. Expulsam se errar, né? No sentido de se a pessoa errou, então não serve para a religião, né? Tem de tudo, né? Tem, infelizmente, pode ter nessa situação também, né, Ivani? É que cada crença, né, religiosa tem as suas formas de agir, né? A intenção, lá no fundo, a gente, se for analisar, pode ser para o bem, né? É que às vezes acaba tomando umas posturas que a gente não vê muita lógica, né, Ivani? Mas a intenção não é má, a intenção é de ajudar, né? Mas às vezes acaba sendo uma forma meio dura até de agir, né? Bom, mas voltando aqui para o livre-arbítrio, então, eu acho muito interessante essa questão, porque Deus quer, pessoal, que nós aprendamos a fazer escolhas, né, por nós mesmos. Porque através das nossas escolhas na vida é que nós evoluímos espiritualmente. Nós estamos constantemente fazendo escolhas na vida, livre-arbítrio, é isso, né? A gente pode tomar uma atitude equivocada, se arrepender depois, como a gente faz muito, né? Muito comum. Só que aí a gente tira lições dos erros, evita de errar novamente, e assim a gente vai, né? Decidindo, às vezes acertamos, às vezes erramos. E o interessante é que nós vamos ter o tempo que nós precisarmos. Vamos agora nos imaginarmos, né, na visão espiritual. Somos espíritos encarnados. Imaginem que nós temos a eternidade pela frente. Então, se nós erramos, vamos dizer, até uma existência toda, perdemos a existência, só tomamos decisões equivocadas, né, seguimos por um mau caminho, por vícios e tal, Deus vai nos conceder inúmeras outras reencarnações para corrigirmos aquilo, né, como nós sabemos. Então, vejam que interessante, Deus respeita nossas escolhas, mesmo que
equivocadas, mesmo que escolhas que nos conduzam primeiramente ao mal, ao erro, né? Isso eu acho maravilhoso, eu acho assim, porque Deus quer que nós cheguemos a uma condição boa de elevação espiritual pelos nossos méritos. Vejam só, aí que é o detalhe. Deus não quer nos forçar a nada, né, nos impor nada, nos impedir de seguir por um caminho ruim. Ele quer que nós conquistemos isso pelas nossas boas escolhas, né? Porque se nós não escolhêssemos, nós não teríamos valor, né, não valorizaríamos a posição boa que pudéssemos chegar. A Ivani colocando, tem pessoas que usam mal o livre-arbítrio e quando as coisas dão errado, culpam os outros. Aí é uma infelicidade, né? Às vezes a pessoa realmente não assume, né, Ivani? Tudo bem, a gente pode errar, mas vamos assumir nossos erros, né? Ela diz, por não conhecer a lei de causa e efeito. Então, essa lei de causa e efeito que a Ivani toca é essencial na questão do livre-arbítrio. Nós sabemos disso, porque quando a gente faz a má escolha, nós vamos ser, né, para o nosso bem, a lei de causa e efeito vai agir, vai nos dar o retorno da nossa ação. Porque senão a gente continuaria errando, se não tivesse nenhuma consequência, né, Ivani? Se a gente errasse e não tivesse nenhuma consequência, continuaríamos errando, vai saber até quando, sofrendo, né? Então Deus que nos ama, criou uma dessas leis, que é a lei de causa e efeito, que nos dá o retorno da ação. Imaginem quando nós chegarmos à condição de espíritos puros, como Jesus, né? Lá muito distante, depois de inúmeras reencarnações, quanto que nós vamos valorizar, né, a nossa caminhada, as escolhas, tudo aquilo que nós passamos, nós vamos olhar para trás, toda a caminhada evolutiva que fizemos, quanto que nós vamos valorizar essa conquista, não é? Porque Deus, vejam só, eu falo sempre isso, Deus poderia ter nos criado perfeitos, vocês concordam? Deus é todo-poderoso, Deus é sábio, é inteligente infinitamente. Se Ele quisesse, Ele teria nos criado anjos perfeitos. Mas nós que valor daríamos a isso? Nós não teríamos mérito nenhum. O que nós teríamos feito para sermos anjos? Nada, né? Então vejam, Deus quer que nós possamos valorizar cada conquista, né? Cada nova virtude que a gente vá conquistando, para quando chegarmos a uma condição lá de um Cristo como Jesus, nós vamos nos tornar tão, né, fortes, imbatíveis, porque nós teríamos já atravessado toda a escalada evolutiva. Então, Deus é muito sábio, nos ama imensamente e nos criou dessa forma, com liberdade de ação, para que a gente aprenda a seguir pelo bom caminho, pelas nossas escolhas, né? Vamos ver se tem algum comentário aqui mais no Face. A Rocha, deixa eu ver quem que é mais. Respondendo para Maria Helena, né? Dizendo que não dirige reunião hoje. Hoje eu estou sabendo, na quarta não tem jeito, né, Rocha? Mas na quinta, quando der, que bom que você participa conosco. Sandra Alck, tudo bem, Sandra? Boa noite, viu? Que mais aqui? A Carmo também, tudo bem, Carmo? Bem-vinda, viu, amiga? Muito bem-vinda. Vamos à frente, então, aqui, pessoal. A questão 844, Kardec pergunta assim: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Vejam que interessante, o homem aqui, lógico, né? Homem e mulher, é o termo usado à época, né? Então, nós temos livre-arbítrio desde o nascimento. Aqui Kardec está perguntando na fase encarnados. Quando a criança nasce, né, já tem livre-arbítrio. A Vera dizendo aqui, e progredirmos para a nossa vida futura. E isso mesmo, Vera. Para a vida futura, né, e vidas seguintes. Quando a gente desencarna, que bom se nós retornarmos, né, a essa vida verdadeira nossa, espiritual, né, em melhores condições. É isso mesmo. Então pergunta Kardec, do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? E eles respondem, há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo.
Nas primeiras fases da vida, na criança, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Eu vou pedir a vocês aqui uma permissão para a gente analisar essa questão sobre dois enfoques, tá? Nós vamos analisar a questão na vida do encarnado, da criança, né? E vamos analisar também a questão para o livre-arbítrio do espírito recém-criado. Duas posições bem diferentes. Porque eles dizem aqui, nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade. Lógico, quando a gente imagina a criança não tem liberdade plena, não é? Nenhum adulto vai deixar a criança fazer todas as escolhas. Ela vai ter livre-arbítrio parcial, sim, porque a criança, a partir de um certo momento, ela faz suas escolhas. Eu quero brincar dessa forma, eu quero comer tal coisa, né? Agora eu quero dormir. Ela tem momentos de fazer escolhas, né? Mas esse livre-arbítrio fica restrito àquilo que é necessário à fase infantil da criança. Um livre-arbítrio muito limitado, né? E quem decide então por ela? Os adultos responsáveis, os educadores, os pais, né? Aqueles a quem cabe a missão de educar. Esses então vão conduzir a criança até o momento que ela tenha possibilidade de fazer escolhas, que é a nossa maioridade, aí os 18 anos, né? Então, na fase infantil, os adultos decidem pela criança. E aqui eu quero chamar a atenção para um ponto que muitos adultos, às vezes responsáveis, né, ou pais, dizem assim, eu não vou levar a minha filha ou meu filho a determinada religião, eu vou respeitar quando ele tiver ou ela tiver seus 18 anos, ela escolhe, né? Eu creio que é um pensamento equivocado, porque pode ser que aos 18 anos, por não ter tido nenhuma experiência, não ter, né, aprendido durante a fase importante da infância, aquele jovem já não queira mais. Então, eu acho que é equivocado, mesmo porque, pensemos, o espírito antes de encarnar, vejam só, ele faz uso do seu livre-arbítrio para escolher a família onde ele vai nascer, não é? Ele escolheu. A hora que a gente escolhe a família onde vamos nascer, nós sabemos que aquela família pode nos conduzir a determinada religião, né? Então, veja, se nós escolhemos antes de encarnar, os pais têm todo o direito de conduzir o filho à religião a qual escolheram, né? Estão decidindo pelo filho, sim, mas o filho escolheu nascer por aqueles pais, sabia que poderia ser levado àquela religião. Se ele não concordasse, escolhesse outra família. Então, para a gente ver que não tem nada de errado em levar, não tem nada de errado, não, muito pelo contrário, é uma coisa certeira, né? Levar o filho, a filha, a crença a qual a pessoa siga, né? Para que ela tenha, sim, no período infantil, que é tão importante da educação, a preparação religiosa, para que, hora que ela tiver a sua maioridade, aí ela decide. Se aquela crença não lhe é boa, não lhe agrada, aí ela troque, né? Mas até o momento em que a criança está na dependência dos pais, os pais têm todo o direito e dever até de conduzir seus filhos à religião que eles acreditam ser a melhor, né? Agora, vamos enfocar, pessoal, pelo lado do espírito. Falamos aqui da criança. Vamos pensar nessa mesma pergunta para o espírito recém-criado. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, disseram os espíritos. Imaginem quando Deus cria um espírito, não o corpo, tá? O espírito é criado lá na fase, né, simples e ignorante, como disseram. Imaginam, por exemplo, né, na Terra pré-histórica, os primeiros seres humanos que habitaram a Terra eram espíritos recém-criados. Esses espíritos, lá no começo da jornada evolutiva, eles não tinham também livre-arbítrio completo, porque eles não tinham condições de fazer escolhas morais, né? Eles buscavam mais a sobrevivência, mais as necessidades ali fisiológicas, né? Então, a mesma coisa se aplica ao espírito, né?
Na fase do espírito recém-criado, impera o determinismo, porque livre-arbítrio e determinismo são as duas forças aí, né? O espírito, enquanto não pode decidir por si mesmo, ele está sobre o determinismo, ou seja, outros espíritos o conduzem, né, na jornada evolutiva. Por exemplo, um espírito recém-criado vai reencarnar. Ele não tem condições de fazer escolha, que ele quer determinada situação, né? Os espíritos responsáveis por ele é quem vão decidir sobre a nova reencarnação daquele espírito ainda infantil, né? E esse livre-arbítrio, então, aumenta conforme aumenta o progresso espiritual. A Silvia Almeida aqui também. Boa noite, Silvia. Muito bem-vinda, viu? A Eva Santos aqui também, irmã da Ivani, né? Bem-vinda, Eva. Que bom, agora tem o seu Insta também, né? Pode participar aqui online conosco. Então ficou claro isso, pessoal, que o livre-arbítrio nas primeiras fases, tanto da encarnação quanto do espírito, né, recém-criado, vai aumentando conforme esse espírito avança, né, desenvolve-se espiritualmente, progride, evolui, esse livre-arbítrio aumenta também, beleza? Deixa eu ver aqui, acho que tem algum comentário aqui no Face também. Maria Inês de Roça aqui também, bem-vinda, viu, Maria Inês? A Rocha Forte dizendo, se não mostrar o caminho a uma criança, como sem orientação nenhuma, como ela saberá o caminho? É justamente, né? Os pais e educadores têm essa missão de conduzir essa criança, esse espírito na fase infantil do corpo, para um caminho bom. É responsabilidade muito séria, né, Rocha? Dizendo aqui, ele poderá escolher porque já sabe o caminho e pode pensar se quer continuar nele ou experimentar outros caminhos, na hora que é possível, né? Andrade Mineiro, tudo bem? Dizendo aqui, caso não foi possível o espírito escolher a família, né? Fundamental que a família encaminhe e conduza a bons caminhos edificantes. Sim, pode ser que o espírito seja levado, né, a uma determinada família, uma reencarnação compulsória, por exemplo. E é lógico que cabe a todos que têm a responsabilidade, né, por uma criança, por um espírito na fase infantil, dar a melhor educação, né? A Valéria Guarita aqui também. Tudo bem, Valéria? Uma boa noite, bem-vinda, viu? Celinha Lombardo, que legal, aqui também conosco. Tudo bom, Célia? Muito bem colocado esses dois aspectos. Ah, então tá bom, obrigado, Celinha. Legal. Vamos à frente aqui então, pessoal, para a questão, deixa eu ver o horário aqui, meia horinha, né? Questão 845, né? Mais uma sobre livre-arbítrio. Kardec pergunta então, não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer? Vejam bem a pergunta, né? Quando a gente renasce na reencarnação, né? Nós trazemos sim predisposições instintivas, quer dizer o quê? Tendências, né? Nós temos tendências a determinadas coisas, trazemos, por exemplo, alguns vícios, imperfeições, são tendências, né? Então Kardec pergunta se essas predisposições que nós trazemos não atrapalham o nosso livre-arbítrio, né? E os espíritos respondem, as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar, certo? Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis. Podem, né? No que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Agora vejam o que eles dizem. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, vejam só, está muito claro, né? Essas experiências que nós tivemos em existências passadas, né? Vivemos já inúmeras existências, em diversas culturas, em diversos países, com diversas crenças religiosas, né? Então nós formamos uma bagagem de tudo que nós já vivemos. Nós somos, por isso que nós somos únicos, né?
Cada um de nós tem a sua bagagem pelas existências passadas. Então, nós trazemos isso para a reencarnação. Alguma coisa vai aflorar em nós, tendências, né? Podem ser boas, podem ser más. Desde o princípio da reencarnação podem aparecer essas tendências, né? E aí eles dizem, essas predisposições podem nos arrastar ao mal. Vamos supor, nós trazemos uma tendência ali a um desvio qualquer, né? Ao mal, a um vício, né? A uma imperfeição moral. Então nós somos arrastados, quer dizer, nós somos levados a repetir aquela atitude do passado. Podemos ser levados a isso. E ainda pior, podemos ser secundados por espíritos que simpatizam conosco. Quer dizer, aqueles espíritos que percebem essas tendências ruins nossas podem querer se aproximar porque gostam daquelas tendências que nós estamos mostrando. Mas aqui, pessoal, fechando a questão, né, não fica dúvida. Eles dizem, mas não há arrastamento irresistível. Quer dizer, apesar de todas as más tendências que podemos trazer, nós somos senhores de nós mesmos. Nós temos a capacidade de não deixar essa tendência aflorar. Nós podemos até sentir aquele arrastamento a repetir os vícios do passado, mas nós podemos, com livre-arbítrio, o livre-arbítrio fala mais alto, e a gente dizer não quero agir dessa forma. Já aprendi que isso não é bom. Aí vejam a importância de uma doutrina como a doutrina espírita, que nos abre a mente para o conhecimento das leis divinas, para compreender a noção de responsabilidade moral diante da vida, para que a gente não repita erros de existências passadas. Porque pode ser que em outras existências nós estivemos dormindo, entre aspas, sono da alma, não estivemos despertos para as verdades espirituais. Por isso, a importância do chamado despertar da consciência. A doutrina espírita nos desperta para uma vida mais alta, né? Nos desperta para valores morais, nos abre a mente para conhecer melhor as leis divinas, e aí podemos fazer escolhas melhores, né? Ficou claro isso, pessoal? Essa questão também é muito importante, né? Vamos ver aqui, tem mais comentários aqui. Esse assunto é bem, né, interessante. A Rocha dizendo, Paulo e todos os amigos aqui do Face, este ano nossa casa de oração, Sociedade Espírita Irmã Lavínia, dia 26/7, fará 70 anos. Olha que beleza! De existência de amor e dedicação à humanidade. Convidamos todos para a nossa reunião comemorativa. Puxa vida, que legal, Rocha! Nossos parabéns aqui desde já. Que Jesus abençoe essa casa para que continue, né, nos proporcionando tantas oportunidades, mesmo que à distância. Já também participamos de lives pela Irmã Lavínia, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Que bom, viu? Parabéns a todos vocês, trabalhadores espirituais e encarnados, que continuem por muitos anos ainda, né, divulgando a mensagem do Cristo, e vamos participar. Obrigado pelo convite, fica aí o convite estendido a todos nós, né, participarmos dessa festa espiritual com a Sociedade Espírita Irmã Lavínia, que realiza sempre muitas lives, muito edificantes. Fica aí o convite, pessoal. Tem o projeto Semear, né, pelo YouTube, também pelo Facebook. É muito legal, parabéns, muito bom, viu, Rocha? Obrigado pelo convite. A Ivani dizendo aqui, principalmente o porquê das tribulações que às vezes sofremos sem entender. Então, essas tribulações, né, Ivani, que a princípio a gente às vezes não entende o porquê daquilo, né? E a doutrina espírita está vindo nos dar chaves para compreender melhor que não há injustiça, né, Ivani? Que nós sofremos consequências dos nossos erros, ou da existência atual, ou de existências passadas, né? Muito bom. A Ivani dizendo também que foi um presente divino conhecer a doutrina. É um presente mesmo divino, viu? A gente tem que agradecer muito. Eu agradeço muito todos os dias essa bênção. Vamos ver aqui mais.
Deixa eu ver que deu uma travadinha. DJ Vitória Brito aqui também. Boa noite, que o Pai Celestial nos conceda saúde, paz, amor, muita luz. Assim seja. Tânia Freitas, boa noite. Maria Helena agradecendo também aqui, muito bom. Quem mais? A Celinha dizendo, quando nos deixamos arrastar pelas tendências, nossa encarnação está perdida. A Celinha colocando uma pergunta aqui, né, pessoal, para a gente pensar. Porque, como dissemos, né, nós temos tendências, né, instintivas que trazemos ao nascer. Então a Celinha está perguntando, se a gente se deixa arrastar por essas tendências, será que perdemos essa encarnação, essa existência? Fica uma pergunta aí para a gente pensar. Mas vejam, né? Perder uma existência inteira é difícil, né? Porque nem sempre a gente vai errar sempre. Creio, né, que a Celinha está nos mostrando que a gente pode perder um bom tempo. De repente podemos até perder sim a existência toda. Mas seria muita infelicidade, né, a gente não ter um momento de despertar, de perceber que estamos agindo mal e retomarmos o bom caminho, né, como o filho pródigo, até aquele que errou tanto, né, gastou a fortuna do pai, mas quando ele percebeu, né, que estava em erro, os servos do pai viviam muito melhores que ele, aí ele se arrepende e volta. Então que a gente tenha, né, Celinha, essa atitude aí do filho pródigo, na hora que perceber que estamos errando, que a gente possa retornar ao bom caminho, né? Márcia Hernandes, nem acredito, nossa querida irmã, amiga. Marcinha, muito bem-vinda. Márcia, que eu admiro, uma amiga católica, nos prestigiando aqui com a sua bondade, com esse respeito, né, entre as religiões, sempre nos incentivando, uma pessoa que eu admiro, que realiza com dedicação na sua religião, todos nós servindo a causa do Cristo. Muito obrigado, Marcinha, pelo teu respeito, pela tua amizade, pela tua presença aqui conosco, mostrando esse sinal de respeito entre as religiões. Muito bem-vinda, viu, Marcinha? Muito bem-vinda mesmo. O que mais aqui? A Rocha dizendo de tempos... A Vera também dizendo aqui no Instagram, né? Para mim também sobre a religião espírita, né? Legal. E a Rocha dizendo, de tempos em tempos aparecem novas seitas e o bom senso sempre tem que imperar, ou seguir ou continuar. E isso, né? A gente já percebeu aí na história, né, pessoal? Infelizmente, quantas crenças falsas, né? Que surgiram, levando pessoas à morte, né? Aquele fanatismo religioso. Então a gente sabe que, infelizmente, né, existem sim crenças que levam ao mal, mas, né, ainda bem que a grande maioria das religiões estão trabalhando por todos nós, oferecendo a sua contribuição para nos conduzir a Deus, cada uma à sua forma, e todas, como dissemos, são muito respeitáveis, né, e todas nos ajudam, com a qual a gente se sintonizar melhor, sigamos por ela. Todas vão nos mostrar o caminho de Deus, com exceção dessas, né, falsas crenças aí, como disse Jesus, né, haverá falsos cristos, né, Jesus já nos alertava para ficarmos atentos com isso, né. O que mais aqui? A Zilma Siqueira também, tudo bem, Zilma? E a Silvia Guerra dizendo, posso fazer tudo o que quero, né, mas nem tudo me convém, como disse Paulo na primeira carta aos Coríntios. Paulo nos faz refletir sobre o nosso compromisso com o livre-arbítrio. Muito bom, viu, Silvia? Bem lembrado. Tá vendo como é legal, né? Esse estudo compartilhado aqui que vocês participam? Porque essa fala de Paulo é muito coerente com esse nosso estudo de livre-arbítrio. Porque Paulo analisou muito sensatamente, né? Posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. É essa escolha, né? De saber buscar aquilo que nos convém, né? Sabemos que nós podemos seguir por qualquer caminho, mas muitos vão nos levar ao erro. É a questão também da porta larga e porta estreita, né? Jesus já disse, muitos vão passar pela porta larga, a porta do erro, da perdição, e poucos se acertam com a porta estreita, do esforço, do sacrifício, né? Então pensemos muito bem em tudo isso. DJ Vitória, né, confirmando, tudo podemos, mas nem tudo nos convém. É justamente isso. Vamos lá, então, restam duas questões, vamos ver se a gente consegue fechar aqui, então. 846, tá? 846 é a seguinte,
Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo. Vejam que Kardec pensava em tudo, né? E se nessa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Porque, veja, ele está querendo saber o seguinte, o corpo, né? Será que o corpo não interfere na decisão do espírito, da alma, né? Até que ponto o corpo pode atrapalhar o nosso livre-arbítrio? E os espíritos responderam, é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, vejam só, sempre tem um mas, porém, para a gente pensar que já mudam o sentido aí. Porém, o instrumento não dá faculdade. Além disso, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem, né, pessoa, um homem, mulher, o instinto do assassínio, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto, né? E quem lhe dá. Não são os seus órgãos que lhe o dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se prevenir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Bom, aqui nós vamos pensar uma coisa, nós já estudamos bastante nesse livro dos Espíritos, né, inúmeras outras vezes, sobre a influência que o corpo exerce sobre nós, espíritos que somos, né? Nós aqui encarnados sofremos uma influência da matéria, né? Isso é muito falado, já falamos muitas vezes. A matéria exerce uma influência sobre nós, porque nós somos o espírito. E essa matéria pode, eventualmente, embaraçar, né, a atitude do espírito, sofrer influência de acordo com o corpo. Vamos pensar um exemplo, para ficar mais claro. Na fase infantil, a criança tem os órgãos do corpo em desenvolvimento. Enquanto esse corpo não está plenamente desenvolvido, a criança não pode ter livre-arbítrio completo, como já estudamos, certo? Por exemplo, o cérebro não se completou o desenvolvimento, então as faculdades da criança ainda estão em desenvolvimento, ela não pode ter livre-arbítrio, né? Outro exemplo, para ficar bem claro, uma pessoa, um espírito encarnado, que está passando pela, né, pode ser aí uma expiação de uma deficiência mental, por exemplo. Ela não tem o cérebro físico em boas condições. É lógico que também tira a liberdade de escolha. O livre-arbítrio está comprometido temporariamente naquela encarnação, certo? Para a gente perceber que o corpo exerce influência sobre o espírito em algumas situações, né? Mas aí, vejam só, eles dão aqui uma colocação importante. O instrumento, quer dizer, o corpo, não dá faculdade. Não é o corpo quem gera a faculdade do espírito, como eles deram o exemplo. Uma pessoa que tem instinto assassino, né, não é por causa do corpo. Não adianta falar assim, eu tenho o instinto agressivo, a genética minha. Isso é da genética. Não é. É errôneo falar que isso é genético. Pode ser que os pais também tivessem a mesma atitude violenta, mas não quer dizer que isso seja transmitido geneticamente. Isso seria mais espíritos simpáticos, que se reuniram pelas mesmas afinidades. Mas o corpo não dá a faculdade do espírito, né? Então a gente não pode atribuir culpa ao corpo, como aquela frase famosa que diz, né, a carne é fraca. Não existe isso, a carne é fraca. Porque quem decide é o espírito. O corpo pode sim nos influenciar, por exemplo. A gente pode ter as chamadas tentações da matéria, né? Somos tentados a algum vício, a algum excesso, né, para os prazeres da matéria. Mas isso é uma influência que o corpo está exercendo sobre nós.
Mas nós podemos dizer não, não quero agir dessa forma, né? Apesar dessa influência, nós temos que ser mais fortes. Dizer não, isso não me convém. Foi a fala de Paulo que foi lembrada. Posso tudo, mas nem tudo me convém, né? Então, para ficar claro que o corpo, né, nos leva, sim, a umas provocações, a umas influências para a gente, né, se entregar aos prazeres, aos excessos, aos vícios, né? Mas o Espírito é quem comanda, não vamos jogar culpa para o corpo, né? O corpo é apenas um instrumento que nós temos para viver a vida aqui no mundo material, para a gente não confundir as coisas. Isso não é genética, isso não é questão de atribuir culpa ao corpo. Sempre a responsabilidade é do espírito. Ele pode sim ser influenciado pela matéria, mas é o espírito quem decide. Acho que tem que ficar muito claro isso, né? Olha lá, a Ivani até repetiu, né? A carne é fraca porque o espírito é fraco. É justamente isso. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos só para mais uma questão. Tudo em ordem? Tá? Não tem nenhuma dúvida? Querem comentar mais alguma coisa? Se tiver alguma colocação, fique à vontade aí. Vamos entrar para a próxima questão, mas se estiverem digitando, pode continuar, tá? A gente comenta depois, no próximo intervalo aí. Então vamos aqui, 850. A posição social, vejam, agora Kardec levou para um outro lado, né? Ele está querendo saber agora sobre a posição social. Peraí, vamos ver primeiro aqui a Vera colocando. Primeiro, precisamos cuidar muito da nossa reforma íntima. Isso mesmo, Vera, bem lembrado, viu? A reforma íntima, pessoal, nós sabemos disso, mas sempre é bom a gente relembrar, né? Deve ser um dos tópicos principais dos nossos objetivos de vida, né? A gente não estabelece objetivos na vida. De repente a gente fala, eu quero tal coisa, eu pretendo alcançar certa posição, uma profissão, ou comprar uma casa, ou tal. A gente estabelece vários objetivos. Por que não colocar dentre esses objetivos, né, trabalhar a nossa reforma íntima, que é uma das coisas essenciais para nos melhorarmos, né? Eu digo sempre que se a gente tiver dois objetivos estabelecidos todos os dias, trabalhar as imperfeições e ser útil ao semelhante, isso todos os dias a gente deveria ter como objetivo de vida. Isso nos conduz a um progresso espiritual. Trabalhar em perfeição e fazer o bem, ser útil ao semelhante. São dois objetivos que a gente não deve descuidar, né? Então vamos lá. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Vejam bem, Kardec está perguntando assim, a pessoa trabalha em determinado lugar ou tem uma posição social diferente, né? Dependendo da posição social que a pessoa se encontra, será que isso não é um obstáculo para que ele não seja tão livre, né, nas suas atitudes, nos seus atos? Ele tem que seguir ali por alguns padrões, né, daquela posição social? E os espíritos respondem, é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Vejam a clareza, né? Eles estão concordando. Tem sim, né? Deus é justo e tudo leva em conta. Vejam a clareza, né? Os espíritos não respondem de uma forma fanática, não existe isso. Eles estão dizendo que sim, que de acordo com a posição social, vai ter sim algumas exigências para aquela condição, né? E eles colocam, Deus é justo, vai levar em conta essas exigências. Mas aí eles sempre dão um fecho, né? Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Então, nós sabemos que determinada posição vai impor certas regras, padrões ali de conduta, né? Certas formas estabelecidas pela sociedade. A pessoa às vezes não consegue agir tão livremente porque ela está um pouco presa àquele contexto, né, que ela está inserida, da condição social, certas profissões. Às vezes ela não é tão livre para agir porque ela segue alguns padrões. Por isso que eles disseram, é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Então os espíritos compreendem
que determinada posição social, determinada profissão vai exigir daquela pessoa alguma forma de conduta, alguns padrões ali, que às vezes ela perde um pouco da sua liberdade de ação. Mas eles estão dizendo que Deus leva em conta isso, né? Muito sensato. Deus considera que tem aquela condição diferente naquela condição social. Mas eles deixam claro a seguir que, apesar dessa condição, nós precisamos fazer esforços para vencer esses obstáculos e vivermos a lei de Deus na sua maior possibilidade. Então vejam, a pessoa também não pode alegar, né? Ah, mas eu estava vivendo numa condição social que me impedia de agir de determinada forma, ou me condicionava a agir de determinada forma. Isso não é desculpa. Como está claro aqui, tudo bem, até certo ponto, a pessoa sim está dependendo de algumas condutas ali, mas ela não vai também ser isenta de agir bem, né? Sempre para o bem, sempre de acordo com as leis de Deus. Então é preciso, às vezes, esforços para que ela não se submeta também a certos padrões que possam levá-la a ficar, né, a não evoluir, não progredir espiritualmente. Então, em qualquer posição social, nós temos sim que primeiro termos para nós, como conduta, a lei de Deus. A lei de Deus impera acima das leis humanas, porque a lei de Deus é para o nosso bem, né? Então não é justificativa que nós estamos inseridos em determinado contexto para a gente alegar que não podemos ser bons, não podemos fazer o bem, ou não podemos trabalhar uma imperfeição porque estávamos submetidos àquela condição. Não é desculpa, está muito claro isso, né? Então, em qualquer situação social, em qualquer contexto, que a gente se lembre sempre de que as leis de Deus estejam acima, né? Por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e tudo mais vos será concedido por acréscimo. O que Jesus quer dizer? É quando a pessoa considera as coisas de Deus como essenciais, né? As coisas humanas são importantes, a condição social, as profissões, tudo muito importante. Mas a lei de Deus deve estar acima. Então, se a profissão às vezes exige uma conduta, né, não muito moralizada, aí é uma escolha. Você quer seguir aquela conduta porque a profissão te impõe, ou a lei de Deus vale mais para você? Aí é para se pensar. Aí é que eles estão dizendo, é preciso esforços. Então, de repente, se aquela profissão não te convém, se for possível, troque, né? Se essa profissão te conduz ao erro, ao mal, né, a agir de forma que não esteja de acordo com as leis de Deus, é para a gente se pensar isso, né? Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma colocação aqui no Face. A gente vai ficar por aqui hoje já. Acho que já conseguimos abranger o número de questões previstas aqui para hoje. A Dirce Dias também aqui. Tudo bem, Dirce? Cássia Abraque Alves também. Boa noite. E a DJ dizendo: desigualdade social é coisa do próprio homem, né? Para Deus todos somos iguais. Sim, nós já estudamos, né, DJ, na lei de sociedade, falando dessa desigualdade, que é questão do homem, sim. Não é Deus quem criou isso, não. Andrade Mineiro colocando: resistir à tentação tem mérito especial. Cada um tem uma fraqueza, né? Virtudes. Somos julgados pelo mal que causamos e pelo bem que deixamos de fazer. Muito bem colocado, viu, Andrade? É justamente isso mesmo. Então tem muito mérito, né, aquele que resiste a uma tentação, que se dedica ao bem, né, que se esforça para fazer o bem. Então tudo isso é muito válido, muito bem colocado aqui pelo amigo Andrade Mineiro. A Regina Ferraz aqui também, tudo bem? Boa noite, viu? Bem-vinda. Muito bom, pessoal. Então, gente, nós vamos ficar por aqui. Eu quero só deixar um recadinho que na próxima semana, vocês me perdoem, mas nós vamos ter que fazer na quinta-feira de novo. Tem algum tempo, já fizemos, acho que outra na quinta, né? Me perdoem, pessoal, essa inconstância, né? Porque na próxima semana, na quarta-feira, eu recebi um convite para fazer uma live pelo Gotinhas de Luz, é um canal, né, no YouTube
da querida amiga Vivian de Paula. Ela tem um canal lá no YouTube que faz muitas lives muito boas, né? E ela faz também lives sobre o Evangelho, me convidou, só que será na quarta-feira. Depois eu vou até divulgar, fica o convite para aqueles que quiserem participar conosco. É o canal Gotinhas de Luz no YouTube. Vamos falar sobre um tema do Evangelho. Então será isso na quarta. E eu não vou conseguir fazer o estudo na quarta, faremos na quinta, tá bom? Me perdoe. Creio que depois dessa próxima semana aí a gente retorna à normalidade, né, dos nossos estudos às quartas-feiras, tá bom? Legal, Vera, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Agradecemos sempre a Jesus, primeiramente, o nosso Mestre, Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? Esse momento gostoso dessa troca aqui, né? Que a gente realiza de experiência, de conhecimento, vejam como fica dinâmico, né? Vocês participando aqui conosco. Então a minha gratidão a cada um de vocês, como sempre digo, sou muito grato, muito feliz de participar aqui. Esse momento para mim é especial, que eu aguardo sempre. Marcela Bernardes aqui conosco também, bem-vinda Marcela, Vera Lúcia Oliveira, todos vocês que participaram aqui conosco, quantos que participaram, que eu sei que estão aqui também, mesmo que não deixam aí o seu registro, mas eu sei que curtem, né, o vídeo, participam conosco, estão estudando conosco. Aqueles que também acompanharão esse vídeo em outro momento, né? A gente sempre deixa o nosso abraço, os nossos votos de muita paz. A nossa amiga nutricionista Lá Camargo aqui também, que bom, conseguiu participar hoje. Sempre estudou muito tempo conosco, tempo atrás, né? Ficou um tempo longe. Quem sabe dá para você retornar, né, Uá? Bem-vinda, viu? Muito feliz com a tua presença aqui. Pessoal, muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos vocês. Uma noite com muita paz. Que a gente possa refletir sobre tudo isso que estudamos hoje. E até o próximo encontro, então, na quinta-feira próxima, tá bom? Na quinta-feira próxima, às 20 horas, a gente dá prosseguimento com outro assunto importante aí sobre essa lei de liberdade, tá bom? Pessoal, abraço a todos, muito obrigado, até a próxima.